Menino não brinca de boneca. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho do porquê algumas pessoas acreditam que meninos não devam brincar de bonecas, né? Antes de mais nada, a gente precisa entender que o nosso mundo, ele foi construído baseado no sexo biológico das pessoas. Ou seja, foi destinado, né, que quais seriam as tarefas do sexo feminino e quais seriam as tarefas destinadas ao sexo masculino. Então, essas tarefas, elas foram atribuídas culturalmente. Foi destinado que a mulher, ela tem que ser uma boa dona de casa, ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer uma boa comidinha, né? Enquanto isso, o homem, ele deve ser o provedor, cuidar da casa, né? Prover todos os bens materiais, ser um bom motorista e assim em diante. Quando uma pessoa ela fala essa frase que eu acabei de citar, ela só está reproduzindo aquilo que a sociedade impôs, aquilo que ela aprendeu diante de tudo que ela vê e que ela convive, né? E elas já perceberam que as crianças, elas gostam de brincar geralmente daquilo que ela vê no dia a dia. Elas copiam bastante o papel do adulto no âmbito familiar. Então, geralmente, as meninas gostam sim mais de brincar de casinha, brincar de boneca, mas isso não é porque ela nasceu com esse instinto já, né? Mas sim porque ela tem o exemplo dentro de casa. Ela brinca daquilo que a mãe faz dentro de casa. Assim como o menino. Geralmente o pai tem um carro, o pai sai para trabalhar fora. Então, e o pai é forte também, né? Considerado a figura paterna muito forte. Então ele acaba agregando, né, isso nas brincadeiras dele também. E na cabeça de algumas pessoas, se o menino passar a brincar de boneca, de casinha, ele vai estar invadindo, né, o gênero da menina. E assim vice-versa. Se a menina brincar de coisas destinadas a meninos, ela vai estar invadindo o gênero masculino. Então, assim vai dar interferência, né, nos gêneros e eles podem ficar confusos do que eles são, se eles são meninas ou se eles são meninos. E também algumas pessoas acreditam que essas atividades, essas brincadeiras possam influenciar na orientação sexual da criança. Agora que a gente já entendeu o porquê algumas pessoas pensam assim, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Quando a gente fala de papéis de gêneros, papéis de sexo biológico, né, que seria o termo correto, porque gênero tem vários, a gente está falando de uma coisa sexista, uma sociedade sexista, né? Ela é dividida de acordo com o sexo da criança. E há pessoas que acreditam que essa distinção deve ser feita desde pequeno. Tanto é que quando é criança, bebezinho, né, quando a mãe já descobre que está grávida, ela já quer fazer o quarto azul ou rosa para identificar o sexo do bebê, usando as cores para identificar. Mas e se a gente pegar o universo infantil e trazer ele para o mundo dos adultos? Porque a criança, nessa visão, né, de acordo com esse pensamento, a criança vai ser influenciada e vai ficar confusa a respeito do seu gênero. Mas na nossa sociedade atual, as mulheres, elas estão dominando, né? Elas saem para trabalhar, elas sustentam a casa, são donas da casa delas, né? Ela que mantém as despesas. E se a gente continuasse nesse pensamento com os adultos, automaticamente muitas mulheres não iam mais ser consideradas mulheres, elas iam passar a ser consideradas homens. Eu mesma sou um exemplo disso, porque se a gente sai, a gente sustenta a casa, sustenta nossas próprias coisas, a gente deveria ser considerada homem? Será que a gente fica confusa com o nosso gênero porque a gente faz coisas que foram atribuídas a homens? Então não faz muito sentido isso quando a gente traz para o universo dos adultos. Se para o universo dos adultos não faz sentido, porque as pessoas acham que para o universo das crianças faz sentido. Quando a gente estimula essa segregação de gênero, de sexualidade, desde pequenininho, a gente só está incentivando mais a ter essa segregação, esses papéis de sexo biológico na vida adulta da criança.
Então, se desde pequenininho um menino é barrado de brincar de boneca, de brincar de casinha, de brincar de panelinha, é muito mais provável que ele não vá conseguir ser um humano funcional. Que seria um humano funcional que cuida dos seus filhos, que cuida da sua casa, que sabe fazer uma comida. Porque desde pequeno ele aprendeu que era brincadeira de menina. Sendo brincadeira de menina, é coisa de menina. Quando cresce, que o pensamento vai continuar sendo no quê? Isso é coisa de mulher fazer. Então essas atitudes a gente está estimulando ainda mais a nossa sociedade machista continuar do jeito que está e nada mudar. E quanto ao fato dos adultos ter essa preocupação da orientação sexual da criança, se essas brincadeiras vão interferir na orientação sexual da criança, não faz muito sentido, porque na verdade são funções. Ela apenas está brincando de funções do dia a dia, não tem nada relacionado ao sexo, ao sentir prazer por outra pessoa. E outra coisa que as pessoas não conseguem entender é que nós adultos que vemos maldade em muita coisa, mas a criança não sente interesse em sexo. Então a gente não pode olhar para aquela criança e já pré-determinar ela porque ela está brincando de casinha. Se a gente para para pensar, esse menino, ele nunca vai ser pai, nunca vai morar sozinho, nunca vai ter uma casa própria, cuidar da sua própria casa. Então, não faz muito sentido a orientação sexual dele com as atitudes. Seja ele homossexual, seja ele transgênero, seja ele qualquer coisa, ele precisa ser um humano funcional. Então, não tem como a brincadeira influenciar na orientação sexual da criança. Isso é uma coisa impossível, porque ninguém, absolutamente ninguém, consegue influenciar a orientação sexual de outra pessoa. A única coisa que a gente consegue com isso é reforçar essa sociedade machista onde a gente vive. Então, as mulheres sempre vão estar nesse papel se a gente continuar reproduzindo isso. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Orientação sexual é outra coisa. Papel de gênero é outra coisa totalmente distinta. Não se conversam ela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu até marquei como exemplo para falar para vocês uma experiência do Dia das Crianças. Foi comprado fogãozinho para as meninas e carrinho para os meninos. Só que um dos meninos viu o fogãozinho e ele queria o fogãozinho. Só que eu não tinha como propor isso para ele, porque na verdade, naquele momento, não tinha sido escolha minha aqueles brinquedos. E às vezes as pessoas não vê que aquele menino, ele queria um fogãozinho porque ele queria brincar de fazer comida. E o que isso tem a ver com sexualidade, com sexo, na verdade, né? Com prazer. Então não tem muito sentido. Ele só queria brincar de fazer comida. Às vezes, futuramente, ele vai querer ser um cozinheiro, um chefe de cozinha. Então não tem, não são coisas que se conversam. E isso é um conhecimento científico, que a gente aprende isso na faculdade, são coisas diferentes. Então, ver professores mais antigos reforçando essas atitudes sexistas e proibindo, por exemplo, os meninos de brincarem com as bonecas da sala e as meninas deixarem os carrinhos para os meninos brincar, é muito assustador. Então, as pessoas da área da educação, elas têm que ver o mundo como uma forma geral. Ela é ali como um transformador social, ele está ali como um transformador social. Então, qual é a sua função diante daquela situação de sala de aula? Você está formando futuros cidadãos que vão ser inseridos na sociedade quando adultos. Então, a gente trabalhar essa segregação sexista não é uma coisa saudável para as crianças e nem para a gente que faz parte dessa sociedade, né? Na minha sala, por exemplo, quando é dia da gente brincar com bonecas, todos vão brincar com bonecas, independente do sexo biológico. Geralmente eu dou opções para eles, eu dou 2 opções, mas a gente entra num consenso
para ver do que todo mundo vai brincar, porque eu quero que eles tenham experiências diversas, porque brincar de coisas segregadas, eles já fazem isso em casa e a gente sabe disso. Então, na escola é um lugar deles ter novas experiências. Então, dentro da nossa sala de aula, a gente pode sim quebrar os padrões de gênero. E devemos fazer isso. Quando é dia de brincar de carrinho, todo mundo vai brincar de carrinho. Não é, as meninas não podem ser boas motoristas, a mulher sempre barbeira. É uma coisa assim que a gente estimula cada dia mais quando a gente faz isso desde pequenininho, proibindo as crianças de brincarem com as mesmas coisas. Porque criança não sente atração por gênero nenhum. Criança é só criança que quer brincar. Espero muito que você que está me assistindo e é transformador social, né, professor que trabalha com crianças, com público, entenda esse ponto de vista e que reflita sobre isso. Porque sim, as atitudes da próxima geração que está vindo vai ser responsabilidade nossa também. E qual sociedade a gente quer? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero também que vocês consigam refletir no que eu tentei passar nesse vídeo. Comente aqui embaixo a sua opinião, que eu tô curiosa também para saber sobre. Deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!